Gostaria de começar com a questão da segunda fase do esgoto sanitário aqui em Canoinhas. Por que ela ainda não começou? Bom, ela não começou ainda, Ednei, porque esses recursos vêm do estado de Santa Catarina. E houve a primeira fase, que foi o investimento da Casan, do governo do estado, através da Casan, que houve investimento algo em torno de 23, 24 milhões de reais. Inclusive, era para o ex-governador Raimundo Colombo vir fazer a inauguração, acabou não vindo. Aí era para o atual governador Eduardo Pinho Moreira vir a Canoinhas também para fazer a inauguração, fatos que não aconteceram. Bom, também até recentemente o Ednei divulgou uma informação de que por que não tinha sido ainda feito o plano, né, de resíduos sólidos e de que trata dessa questão também de esgoto aqui em Canoinhas. Muito bem, o município de Canoinhas ele possui uma gestão compartilhada com a Casan. Então, a Casan, né, nos últimos anos, tem feito algumas melhorias, alguns serviços, alguns investimentos para Canoinhas. Mas nós sempre fomos severos, inclusive, na cobrança de que a Casan deve muito para Canoinhas. Partindo do pressuposto que tem um lucro muito grande e que os investimentos eram pífios, mas aconteceram alguns investimentos. E aí, segundo a informação que o senhor publicou, o Júnior disse que teria passado já os recursos para a prefeitura, mas não disse quando. E foi passado agora, nos últimos dias, nas últimas semanas. E aí tem toda uma situação de nós criarmos um edital de licitação, né, porque o recurso que a Casan acabou nos passando é algo em torno de 115, 120 mil reais. Então, nós preparamos o edital de licitação, deverá ir à licitação na semana que vem, né, mas, digamos assim, esse recurso não está a tempo, não, lá nos cofres da prefeitura. Até se foi uma informação que o gerente da Casan, o senhor Júnior, passou ao senhor, eu desafio a ele a aprovar a data que foi feito esse repasse. De fato, foi o Júnior que passou essa informação. E o que ocorre agora, então, a partir da publicação desse edital e do processo para fazer o estudo, já não nada garante que a partir desse estudo esteja já disponível o valor para fazer a obra. Né? Não, porque é uma obra de um valor muito vultuoso, né, Ednei? E para se ter uma ideia, até recentemente o secretário municipal de Meio Ambiente, o senhor Ilustre, e a sua equipe foram a Florianópolis falar com o presidente da Casan, porque nós temos algumas regiões que não foram contempladas com a questão do esgotamento sanitário e são regiões que carecem desse investimento, como por exemplo, né, nós temos aqui como citar o loteamento Santa Cruz, né, que é um problema muito grave e que nós vemos lá que o investimento tem que ser lá com prioridade. E depois também no conjunto habitacional Menino Deus, no bairro Campo da Água Verde, aonde infelizmente, né, as famílias acabam, em dias de chuva, recebendo a água de esgoto dentro das suas casas, né? A prefeitura... Mas a questão do loteamento Santa Cruz, quando foi construído o loteamento, foi feito uma fossa ali que foi coletiva, não é isso? Sim. Isso tá dando problemas. Muitos problemas. Para você ter uma ideia ali, Ednei, o encanamento é de manilhas. Então acabou estourando em vários pontos ali, esgoto céu aberto, e nós vamos buscar soluções. Evidentemente que o município não tem os recursos para fazer tudo, e isso é notável. Agora, nós vamos buscar as parcerias e queremos que, né, a Casan ela opere e faça também esse início de trabalho social que é devido ao município de Canoinhas. Nós, recentemente, para nós darmos uma condição de qualidade de vida para a população do Menino Deus, a Secretaria Municipal de Obras realizou lá uma colocação de tubos importantíssima que vai evitar, principalmente, né, que várias quadras, as famílias tenham as suas casas invadidas pela água de esgoto. Beto, falando aí desse já 1 ano e meio de governo teu, quando você foi eleito, né, um dos motivos pelos quais você passou a integrar o PSD foi justamente porque era o partido do governador e você via nisso uma oportunidade de trazer mais recursos para Canoinhas. Isso de fato não aconteceu da maneira como você esperava, né? O que aconteceu nessa questão? Olha, Ednei, nós infelizmente vivemos um momento muito delicado economicamente, né? E não é só Santa Catarina, é o país todo. Logicamente que o Estado deve muito para a nossa região. E aí eu falo para Canoinhas e deve para o Planalto Norte de Santa Catarina. Inclusive, como presidente da Ampla Norte, eu ouço de alguns prefeitos que se o Estado
não tomar nada do município já estava fazendo um grande favor. Por quê? Nós tínhamos muitos projetos, inclusive fomos aconselhados, né, pelo governo, pelos deputados, para que nós trabalhássemos para a realização de vários projetos. Então, na época, a secretária Viviane e toda a sua equipe, o que era, né, possível que a equipe técnica da Secretaria de Planejamento fizesse de projetos, fez, e os outros nós contratamos. Aí nós tínhamos uma perspectiva de receber algo em torno de 6 milhões, que daria para fazer asfaltamento, pavimentação asfáltica em algumas ruas, compra de equipamentos, e infelizmente não aconteceu. Mas não aconteceu para Canoinhas, não aconteceu para Três Barras, não aconteceu para Porto União, não aconteceu para Mafra também. Quer dizer, então os recursos do Fundan acabaram naufragando, né? Não houve possibilidade do governo cumprir com essa situação. Nós fizemos 3 pedidos para o governo do estado, a nível de Ampla Norte. A ligação do trecho de asfalto entre Porto União e Matos Costa e Calmon, a SC 135. Fizemos também o pedido da 477, ligando Canoinhas até a BR-116, passando por Major Vieira, e o acesso a Itaiópolis, que era uma obra importante também, e um acesso para Três Barras. Muito bem, infelizmente os nossos pedidos também não tiveram respaldo de realização. Na última vez que Raimundo Colombo esteve aqui em Canoinhas, já não como governador, ele disse que deixou encaminhado no BNDES um financiamento para 477. Mas, infelizmente, o Estado não ajudou o Planalto Norte e quero crer que pouco ajudou outras regiões também, né? Mas vale lembrar também que, por outro lado, teve o investimento da Casan, que passa pelo Estado, a reforma da escola Irmã Maria Felicitas, também a construção do novo ginásio de esportes da escola Júlia Baleoli Zaniolo, mas eu acredito que ainda é muito pouco, né? Mas este governo e os que antecederam também, infelizmente, ficaram devendo para a nossa região do Planalto Norte catarinense. Prefeito, o senhor citou a questão de Mafra, né? Mafra, de fato, não recebeu a mesma quantidade de recursos do governo, mas ela tem recebido uma série de investimentos, né? O caso aí do hipermercado da Condor, a questão da fábrica de chicotes, há uma perspectiva da Master também investir lá. O que nos diferencia de Mafra? Por que Mafra está recebendo tanto investimento e a gente não consegue receber? É uma questão política ou é uma questão de geografia? O que está acontecendo? É questão muito de logística, né, Ednei? Imagine só que a empresa Kromber Schubert esteve em Canoinhas, talvez em 2015, 2016, e naquela época, né, o então prefeito, o governo anterior, certamente fez algumas tratativas, certamente fez algumas ofertas para essa empresa aqui no município de Canoinhas, né? O prefeito de Mafra, naquela oportunidade, conseguiu uma área às margens da rodovia da 280, que fica a poucos metros da BR-116. Mas, até um fato, né, se de repente interessar, o senhor quiser levantar, há já uma situação que a gente lamenta, porque a gente quer que Mafra cresça e quer que Canoinhas cresça, que Major Vieira cresça, Três Barras, Bela Vista do todo. Queremos que a região, porque a partir do momento que se instala uma empresa no município vizinho, também vai levar para lá a mão de obra do nosso município. O fato é que Mafra, geograficamente, e o empresário vê essa questão da logística, está do lado da BR-116. Quer dizer, mais perto do que a gente, na questão de Curitiba, por exemplo, que é um grande centro, enfim. Mas nós não podemos nos acomodar, e veja, Ednei, como que a situação às vezes é delicada. Nós, em fevereiro, março do ano passado, nós fizemos uma visita à Fiesc, que é o maior centro de tecnologia e informação, talvez, se não o maior, um dos maiores do Brasil em informações. Para nós dialogarmos lá, inclusive o senhor Gilberto Seleme, que é o primeiro vice-presidente, tem uma ligação forte com a família Seleme aqui, nos atendeu de uma forma muito brilhante, e tem também o ex-presidente que era amigo particular da dona Nereida Corte. Então nós tivemos assim um atendimento maravilhoso. Só que, como é uma entidade que atende o estado de Santa Catarina, nós recebemos ontem pela manhã o pessoal da Fiesc, lá na Prefeitura Municipal, numa reunião com o presidente da Associação Comercial de Canoinhas, o senhor Reinaldo, onde nós fomentamos ali uma situação que o nosso empresário precisa de mais incentivo, que nós precisamos de uma diferenciação tributária, e aí já é uma questão governamental, mas que nós temos que se atentar bem aos candidatos que vão falar com a nossa sociedade, porque a região do Planalto Norte, infelizmente, é uma região empobrecida,
que usou da sua riqueza, ou que usaram da sua riqueza, para desenvolver outras regiões do estado, e infelizmente isso não voltou, certo? Você falou do Reinaldo. O Reinaldo publicou hoje um artigo no Correio do Norte, no qual ele diz o seguinte, que Canoinhas vai crescer se a gente tiver um plano de pelo menos 20 anos. Obviamente que nenhum prefeito dura 20 anos. O senhor não acha que está faltando ou faltou, por parte dos seus antecessores, e talvez venha faltando a partir do senhor, um planejamento a longo prazo que venha a ser cumprido por todos, de maneira que aos poucos a gente consiga fazer o município crescer? O crescimento e o desenvolvimento de uma cidade, Ednei, ele se dá de diversas maneiras. Tem a parte que corresponde ao trabalho e é de responsabilidade do governo, tem também a parte da sociedade que se organiza através das entidades de classe e tudo mais. Nós percebemos o seguinte, que Canoinhas, infelizmente, fechou várias fábricas nos últimos anos, mas também como outros municípios fecharam. Ontem eu conversava com o vice-presidente da Copérdia, o senhor Ademar, estive com ele, e ele me dizia, olha, eu não sei se a região do oeste não é a região que carece de mais investimentos, mas nós temos uma visão aqui que a região do oeste que é a região rica. E aí o vice-presidente Ademar da Copérdia, que está lá em Concórdia, que está lá em Chapecó, está lá em Xanxerê, vem e nos diz que a região deles está empobrecida também. Então, quer dizer, nós temos casos isolados como Araquari, né, que foi lá a BMW, que foi outras grandes empresas, outras cidades que estão às margens da BR-101, que acabaram se dando bem. Mas percebemos que hoje o empreendedor, ele está com medo de arriscar. Nós temos um projeto fantástico, maravilhoso, e que é viável, que é de um laticínio para a região do Planalto Norte. O leite vai todo para o oeste. O leite vai todo para o oeste. E eu sou um crítico também de algumas cooperativas aqui, que, Ednei, vem aqui, pegam a produção, fazem nota de transbordo e vão levar para outras regiões, para que lá haja a questão de ICMS e de outros tributos. Então acabam prejudicando a nossa região, porque o produtor prepara o solo aqui, planta, colhe, faz o escoamento da safra aqui. E na hora de, digamos assim, o produto se materializar em impostos, o beneficiamento, ele acaba levando para outra região. A questão da incubadora industrial da Água Verde vai sair? Olha, a incubadora, Ednei, nós temos um outro projeto, nós temos uma área próxima ali a BR-280, próximo a Quantum ali, que faz a ligação entre a Quantum e o trevo do bairro Piedade. E ali tem uma área maravilhosa que fica às margens da rodovia, que nós estamos nas tratativas para tentar adquirir aquela área, para nós lotearmos e oferecermos aos empreendedores de Canoinhas e aqueles que queiram vir para investir em Canoinhas. Então, nós estamos nos movimentando nessa situação. Eu quero crer... Mas o projeto já não tinha passado pela Câmara? Passou pela Câmara. Já está aprovado. Já está aprovado, já está autorizado a compra. É questão de o município agora já na compra. Não, na verdade, falta algumas documentações pendentes dos proprietários para que nós possamos dar encaminhamento a essa aquisição. Vai ser muito importante para o município de Canoinhas, porque o pessoal que está nos ouvindo agora, de repente, quer montar uma fábrica que vai gerar 10 empregos, 20 empregos ou um pouco mais, e são empresas de Canoinhas ou do Planalto Norte ou de qualquer outra região, terão essa oportunidade em Canoinhas. Nós vamos ceder esses terrenos. Prefeito, a questão do trânsito de Canoinhas, foi feito aquele estudo de trânsito e por que agora só aquela mudança da Rua 3 de Maio foi colocada em prática? Muito bem. Nós já teríamos que ter aberto o calçadão, por exemplo, aqui da Felipe Schmidt. Nós temos já a autorização para mexermos lá na Eugênio de Souza. Só que nós estamos estudando em tempo, às vezes até devagar, por conta de que nas mudanças anteriores se fez rapidamente e se errou, porque ninguém aprovou o modelo de trânsito que está aí hoje inserido em Canoinhas. Então, nós estamos respeitando o Conselho de Trânsito também, né? E obviamente que daqui a pouco vai estar a Eugênio Souza em mão dupla, a Felipe Schmidt com o calçadão aberto. Já temos um projeto maravilhoso já encaminhado pelo secretário, o senhor Rafael Rueder, do Planejamento. Teremos um projeto bonito para o calçadão e obviamente que essas mudanças deverão acontecer já nos próximos meses, com também a volta do rotativo para Canoinhas. Eu ia perguntar, por que ainda não voltou? Olha, Ednei, eu vou te contar uma coisa. Eu fui um vereador de oposição, certo?
eu fui um vereador de oposição, cobrava essa questão de Aurora, cobrava essa questão da Vila Germânia lá, quando o prefeito era o Leoberto Weinert, cobrava muito essa questão. Só que eu nunca atrapalhei o governo. Pode me acusar de ser polêmico, pode me acusar de defender os direitos das pessoas, de tudo mais, mas não tem uma só vírgula de que o Beto Passos atrapalhou o governo do Leoberto Weinert. Qual foi o atrapalho nesse caso? O atrapalho é o seguinte, que hoje nós temos algumas pessoas em Canoinhas que querem atrapalhar o desenvolvimento do nosso município. Tem pessoas que, por exemplo, a questão do rotativo, foi lá para denúncias infundadas para o Tribunal de Contas, e aí o nosso processo é mais um numa pilha enorme do Tribunal de Contas. Aquela coisa é que nem a Justiça. A Justiça tem muitos processos e é humanamente impossível que os juízes consigam analisar num curto espaço de tempo. E o nosso lá no Tribunal de Contas também é dessa maneira. Então, nós tivemos que agora, né, buscar todo um novo mecanismo, porque São Miguel do Oeste fez o rotativo. E aí, aquele modelo do rotativo implantado lá em São Miguel do Oeste é o que deu certo lá no Tribunal de Contas, né? Por quê? O município tem que controlar a venda dos cartões, a venda dos espaços, né? Tem que ter um software que dê em tempo real essas informações para o município, porque o município é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, mas aí tivemos uma denúncia, e daí tivemos uma outra denúncia. Que não foi de vereadores, né? Que deu a entender que foi de vereadores, que o senhor falou. Mas tem pessoas que querem ser vereadores nas próximas, né? Mas assim, o que eu quis dizer é que eu era um vereador polêmico e tudo mais, e cobrava, mas eu não era aquele de atrapalhar o andamento do município, sabe? Então, para se ter uma ideia, aí agora nós licitamos o estudo da viabilidade do rotativo. Nós já tínhamos o rotativo. Talvez nem precisássemos desse estudo. É um estudo que teria que ser prévio ao próprio rotativo, mas que agora foi feito. Então nós tivemos 2 fases do rotativo e agora teremos que ter um estudo de viabilidade do rotativo. Mas ou seja, não tem perspectiva tão cedo. Olha, agora nós estamos na licitação do estudo, certo? A empresa vencedora terá 30 dias ou 45 dias para nos entregar. Passando isso, nós já fazemos a licitação. E nós temos, hoje nós estamos aí no mês de agosto, nós queremos que para o mês de dezembro, se não houver pessoas bandalheiras aí que queiram prejudicar o andamento da cidade, porque esses dias até foi divulgado que a CDL que não conseguiu o rotativo, não. Nós temos conversado direto com a Câmara de Dirigentes Lojistas, com o Sim de Lojas, com a Associação Comercial, nós temos dialogado sempre com a sociedade. E te digo uma coisa, eu desafio, né, a provarem qual foi o outro governo que dialogou tanto com a sociedade quanto nós dialogamos, tanto com as associações de moradores como as entidades de classe. Então, Ednei, só para finalizar, vamos trabalhar firmemente, com muita responsabilidade, para que, se tudo der certo, em dezembro nós tenhamos o rotativo novamente. Falou em diálogo, mas os vereadores de oposição têm reclamado de falta de diálogo. Agora eu quero questionar essa falta de diálogo. Até o senhor comentou, né, que nós tínhamos, né, desavenças, que não tinha diálogo. Prova de que isso não acontece, gente, nós tivemos talvez até mais de 300 projetos nesse 1 ano e 8 meses que passou pela Câmara de Vereadores. Tivemos um veto. Um veto, quer dizer, isso é menos de 1%, é 0,0%. Porque o senhor tem maioria na Câmara. Mas eles têm reclamado dos vetos que o senhor tem feito aos projetos deles, dos vereadores de oposição, tô falando. Inclusive, vetei de vereadores de situação. E respondo, e aí é o seguinte, né, até nós conversamos sobre a questão de um projeto do vereador Paulinho Basílio, por exemplo. Né? O vereador Paulinho Basílio fez um projeto que alcançava as escolas estaduais. Nós não temos legitimidade para legislar, ou a Câmara não tem, nas repartições estaduais. É a Assembleia Legislativa. Mas eu chamei o vereador Paulinho, conversamos, fizemos uma conversão em favor do povo, e dizer assim que convidei ele, foi lá no gabinete, conversamos. A vereadora Norma, eu encontrei com a vereadora Norma ontem, né, que agora é candidata a deputada estadual. Federal, perdoe. Desejei boa sorte à Norma, desejo que ela vá muito bem. Fizemos uma foto, está postada nas minhas redes sociais. Eu acho assim, com a vereadora Thelma Regina Blake também temos um ótimo relacionamento. Então, eu vejo assim que nós tivemos poucos vetos e poucas desavenças, assim, porque é normal, né, a discussão ser um pouquinho mais ríspida. Mas eu quero dizer assim que eu considero, né, muito boa a relação com
a Câmara Municipal. E vou te dizer uma coisa, quando eu fui vereador, sabe quantas vezes eu consegui chegar no gabinete do prefeito? Uma única vez, e fui enxotado de lá ainda. Levando uma boa notícia para o município, fui enxotado de lá. Quer dizer, então, de todos os 10 vereadores, pode perguntar para todos. Qual deles ainda não esteve pelo menos 2 ou 3 vezes no meu gabinete durante esse mandato? Prefeito, tem um problema sério que a gente vem recebendo várias informações aqui dos nossos ouvintes ao longo da semana, das últimas semanas, que é a questão do loteamento do Nossa Senhora Aparecida. Tem a questão do abandono das casas, tem a questão da venda das casas. O município tem gerência a respeito disso ou é uma questão da empreiteira, é uma questão da Caixa Econômica? Infelizmente, Ednei, quando as pessoas se inscrevem em um programa habitacional, pressupõe que elas precisam fugir do aluguel, precisam ter um lar próprio e precisam fugir daquele fantasma de que daqui a pouco vai ter que fazer uma mudança e outra e outra e outra. E eu conheço essa realidade como poucos que governaram Canoinhas, porque eu, com 20 anos de idade, ainda minha família pagava aluguel. Nós ainda pagamos aluguel aqui na rua Álvaro Soares Machado, que graças a Deus, naquele ano de 98, 99, eu consegui comprar a casa para minha mãe e para o meu pai. Partindo desse pressuposto, eu sei o que é tirar do salário, tirar dos ganhos para pagar um aluguel. O conjunto habitacional Nossa Senhora Aparecida é maravilhoso, porque ele atende o princípio básico da cidadania, dar um lar para a família, uma segurança para a família. O fato é que algumas famílias tiveram que sair de lá de medo, porque algumas pessoas lá são usuários de drogas e tem criminalidade lá também, infelizmente. E aí o que acontece? O pai de família chega no final do dia, cansado, quer cuidar da família e tem a sua casa depredada, jogado lá pedra no telhado. E as famílias, infelizmente, se acometem do medo, né? E acabam saindo, mesmo depois de ter essa conquista importante. E eu estive lá... Esse é um problema, que é o abandono. O abandono. Aí tem o aluguel e a venda também, né? Quem comprou casa no conjunto habitacional Nossa Senhora Aparecida perdeu o dinheiro. Quem alugou a casa vai responder também. Mas é importante salientar também que nós tivemos aqui várias obras que foram anunciadas pelo governo anterior, mas que não foram pagas pelo governo anterior e não foram feitas pelo governo anterior também. Inclusive, nós tivemos sérios problemas da parte da questão da estrutura, e aí eu vou rapidamente passar para você aqui algumas ruas que nós fizemos. Caso da Bernardo Ousen, por exemplo. Bernardo Ousen, a Sérgio Gapski, a Linor Vieira Corte, tivemos lá no Jardim Esperança também a Basílio Minhuque, e, enfim, tem uma listagem muito grande de ruas que nós fizemos no nosso governo. E que, digamos assim, algumas pessoas, mas essas eram obras do governo anterior. Mas se eram obras do governo anterior, tinham que ter sido feitas no governo anterior e não no nosso governo. Nós fizemos a obra, estamos pagando a obra e que não estamos fazendo mais do que a obrigação, certo? Mas estamos, obviamente, capitalizando para o nosso trabalho, porque corremos atrás para pedir mais prazo para o financiamento, cobramos das empresas que voltassem às ações de trabalho, porque as empresas não tinham perspectiva de recebimento, Então, temos assim muitas obras que nós automaticamente, tenho aqui a relação agora completa delas aqui, Ednei. Temos a pavimentação do Alfredo Maier, Basílio Minhuque, Rodolfo Scheide, Bernardo Ousen, Sérgio Gapski, Rua Henrique Zugman, Rua Miguel X de Sobrinho, Rua Ismael Cunha, Rua Nene Pereira. Estamos terminando agora ali a rua do restaurante Comida Caseira. Então, que é Bernardo Ousen também. Perfeito. O nosso tempo já estourou. Rapidinho, 2 questões só. O remédio em casa está funcionando? Olha, nós tivemos um longo trabalho de fazer a pesquisa, E o projeto piloto no bairro Campo da Água Verde. Já está funcionando lá. Vai funcionar agora em setembro. Faz parte das comemorações do aniversário de Canoinhas. Mas nós tínhamos lá uma enfermeira, uma diretora uma farmacêutica, uma diretora de farmácia, que estava a campo, fazendo todos esses estudos. E agora, por um projeto pessoal, quando nós estávamos prontos para lançar o programa, ela se mudou para São Mateus do Sul.